Olá, torcedor da Nação Tricolor, seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontrará últimas notícias do Grêmio, de primeira mão. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no time do Tricolor Gaúcho. Se inscreva no canal. Para saber como é que tá a negociação do Grêmio com o Luizito Soares. Ontem, inclusive, no Jogo das Estrelas, o Renato Gaúcho foi perguntado sobre isso e deu a entender que aguarda o jogador, que falta pouquinho, e para fechar a negociação, que aguarda o jogador na reapresentação do Grêmio. Jeremias, muito bom dia para você. Conta pra gente como é que tá essa situação. Bom dia, Débora. Bom dia para o Lofredo, para todo mundo que está com a gente aqui no News. O Grêmio está muito confiante, essa é a verdade, né? Como vocês falaram, o Renato comentou sobre essa negociação do clube com o Luizito Soares, e as novidades mais recentes que a gente tem sobre isso é que ontem à noite o advogado do Soares, ele enviou para o Grêmio o contrato com alguns apontamentos, com algumas coisas que o Soares entende que precisam ser modificadas nesse contrato de 2 anos com o Grêmio. E eu estava trocando mensagens há pouco com pessoas do clube, e o Grêmio está muito confiante, muito otimista, apesar desse apontamento, que é visto como natural por parte do Soares, num ajuste num contrato tão complexo como esse, de 2 temporadas com o jogador uruguaio. Mas antes da gente evoluir mais assim nos detalhes do contrato em si, vamos ouvir o que o Renato falou no Maracanã sobre Luizito Soares no Grêmio. Olha aí. É um grande jogador, né? É indiscutível. Faltam alguns detalhezinhos que o presidente Guerra e o nosso vice-presidente estão tratando para que ele possa vir. Alguns detalhes. Acredito eu, pelo andar da carruagem, que no dia 3 ele vai se apresentar com a galera. Bom, então o Grêmio está preparando hoje uma nova versão do contrato para mandar para o advogado do Soares, que está na Espanha, e essa nova versão vai ter... o que está pegando mais aí é o detalhamento das ações, do uso da imagem do Soares, porque o Grêmio está fazendo um contrato que é o vínculo dele com o Soares e o contrato de imagem. E dentro do contrato de imagem tem a citação de parceiros comerciais que vão ajudar o Grêmio a arcar com o salário do Luizito Soares. Conversando com as pessoas do Grêmio, com pessoas ligadas ao Soares nessa operação, todo mundo segue muito confiante e segue a previsão de que tudo possa ser assinado ainda nesse ano de 2022. E existe, inclusive, essa ideia segue, de que o Grêmio anuncie oficialmente a contratação do Luizito Soares antes da virada do ano, ou seja, até sábado. Isso segue de pé e existe até a leitura de que avançou porque os advogados devolveram o contrato com esses apontamentos no que está sendo proposto pelo Grêmio. Querendo fazer isso rápido, não é presente de Natal, Renato mas quer, é presente Renato agora. quer no dia 3 de janeiro contar com o Soares, né? Tá com ele aí. Jeremias, queria te ouvir também sobre um outro assunto que foi falado com o Renato ontem no Jogo das Estrelas, que é o Douglas Costa. Frase do Renato é: craque não desaprende, Vê né? se ele falou, quero contar com ele no dia 3. Não. Falou que craque não desaprende a jogar. Como é que tá essa situação? Conta pra gente. A situação é que hoje o Douglas Costa vai se reunir com o presidente do Grêmio, o Alberto Guerra, aqui em Porto Alegre, uma reunião presencial e tal. O Douglas Costa, ele passou pelo Grêmio em 2021 e originalmente essa reunião era para tratar de uma dívida que o Grêmio parcelou com o Douglas Costa. Rapidamente aqui, só para não entrar em muitos detalhes do contrato. O Grêmio, ao longo de 2021, pagou metade do salário do Douglas Costa e combinou que pagaria o restante em parcelas ao longo de 2022. Mas como o Douglas Costa saiu, o Grêmio fez um parcelamento para pagar a partir de agora, 2023, cerca de R$150 mil por mês. E aí o Grêmio vai conversar com o Douglas Costa sobre esses 7 milhões de reais que estão aí parcelados. Só que a gente já ouviu nos bastidores que o Douglas Costa demonstrou interesse de voltar ao Grêmio. E o Grêmio vai ouvir o Douglas Costa, esse interesse, mas a possível volta do Douglas Costa, ela não é uma unanimidade. E aqui vale lembrar que a passagem dele pelo Grêmio em 2021, além de ser o ano em que o Grêmio caiu para a Série B pela terceira vez, foi uma passagem com alguns episódios polêmicos. Quem está nos assistindo deve lembrar a liberação por parte do Grêmio para o Douglas Costa viajar em uma lua de mel antecipada para a América do Norte, o episódio dele acenando para os torcedores no jogo contra o Atlético Mineiro, a última
última rodada do Brasileirão que o Grêmio foi rebaixado. Enfim, foi uma passagem que não foi muito tranquila na relação do Douglas com a torcida. E dentro do Grêmio se divide opiniões. Tem gente dentro da diretoria que entende que se ele abrir mão da dívida, até é possível, é viável. Mas também tem gente dizendo que não, que a relação ela é insustentável pela passagem de 2021. E a resposta do Renato, conversando com as pessoas do clube, ela foi encarada como uma resposta, assim, protocolar. E é bem isso que vocês fisgaram. Ele não demonstrou tanto otimismo como no cenário do Luis Soares, mas elogiou o Douglas Costa, que ele gosta como jogador, mas ele sabe que é uma situação que divide opiniões dentro do clube. Tá certo, então. Luizito mais certo, né? Vamos esperar só a confirmação, mas com certeza vai ser uma boa contratação para o Grêmio. Queria te agradecer muito pela participação, direi mesmo um bom dia para você. Um abraço, até a próxima. O Renato não é bobo, ele tá vendo a temperatura do clube. Tchau. Tá vendo lá se a torcida quer, se a torcida não quer. Se a torcida demonstrar o interesse e falar, não, Douglas Costa, quero contar sim. Claro, ele é esperto, né? Então, São muitos agora, anos já. Eu queria saber como é que você diminui uma dívida fazendo um novo... Assim, é uma fórmula que eu não consegui, sério, não é brincadeira não, é piada. Eu não consegui entender como é que você faz para diminuir uma dívida contratando de novo. Ah, mas isso é muito comum, né? Sim, acontece mas demais. como é que você faz? Normalmente o empregador tem que pagar mais para o cara fazer aquele serviço. Aquele da dívida já está lá, né? Por que o Douglas Costa abriria mão de 7 milhões que ele já tem a receber só para jogar no Grêmio? Não faz muito sentido. Mas é que... O Grêmio vai ter que pagar alguma coisa a mais desses 7 milhões. Mas às vezes o jogador vê que vai ficar tão difícil de receber, vai demorar tanto tempo, que é melhor fazer de um outro jeito para conseguir receber isso. Mas vai receber mais do que isso, porque ele não vai trabalhar de graça agora. Esses 7 milhões já foram trabalhados. Sim. Já foram trabalhados. Tá, né? Ele vai voltar a trabalhar agora. Então ele vai ter mais a receber. Será que ele vai entregar o suficiente? Será que essa dívida não vai, no final da história, você não vai chegar à conclusão de que vai ficar caro, mais caro ficou ainda. mais caro ainda? Pode ser. É uma possibilidade.